boa noite a todo mundo, então, novamente, os que já estão presentes, né, iniciando a gravação agora. A aula de hoje, basicamente, a gente vai falar sobre avaliação, vai ser dado um prazo aí para a realização da avaliação e, obviamente, para tirar alguma dúvida de que alguém tenha em relação ao nosso conteúdo. Então, a gente vai rever as questões da última aula, ali eu tirei uma resposta de cada aluno, a gente vai fazer um apanhado de tudo que a gente viu até agora, só olhando os tópicos ali para a gente reforçar o que foi visto, né, caso a pessoa não lembre ou acha que não viu aquele tema, e a partir dali, eu vou mostrar para vocês a avaliação, não sei se alguém já olhou lá, tá? São 3 questões simples, mas que exigem um grau de elaboração, e eu fico feliz porque é uma turma que tem feito ótimos textos, então eu acredito que vai sair uma ótima avaliação também, tá? Vou colocar aqui para apresentar a tela inteira, e aí a gente consegue ver melhor. Abriu aí as questões sobre direitos humanos? Abriu. Sim. Ó, tá vendo? Ó, pessoal, agora eu fico escutando o barulho do pessoal pedindo para entrar, tá? Eu acho que a partir da próxima aula eu vou estabelecer o horário e não vou ficar parando daí para as aberturas, porque é só entrar com o e-mail do IFSC, que aí não tem esse problema aí. Vamos lá. Então, eu peguei só 2 respostas ali, tá? Não significa que sejam as melhores, mas são respostas que têm relação com as questões, né? Então, a primeira questão lá, pedi para fazer apenas uma comparação, ou o que achava que tinha de comparação entre direitos humanos e os objetivos de desenvolvimento sustentável, e um dos alunos colocou assim, que a principal relação entre direitos humanos e as ODS é encontrar formas eficientes de concretizar, proteger e garantir a efetividade dos direitos humanos. Pois, apesar da existência da Declaração Universal dos Direitos Humanos, muitos direitos humanos ainda são violados no mundo, o que torna necessária a criação de estratégias especiais para alcançar os grupos em situação de maior vulnerabilidade. Eu acho que é bem esse o ponto mesmo, né, quando você traz objetivos através de metas, né, a serem cumpridas, você consegue efetivar políticas, né. Então, essa é a questão dos direitos humanos. Como que eu posso seguir um caminho de efetivar algumas questões? Então, lá, os objetivos estão lá, separados por tópicos, separado por metas e separado por objetivos específicos. Então, cada país, cada sociedade, cada estado tem como norte isso, né? E aí vai depender de cada região, cada país, cada estado, como vocês mesmos pesquisaram lá no começo, as questões ideológicas, teológicas, né, religiosas, as questões culturais, tudo que envolve ali a necessidade de acompanhar ou não esses objetivos. Lembrando que os países consignatários, né, que fizeram parte desse acordo, deveriam, via de regra, aceitar as condições descritas ali. Mas muda Estado, muda governo, muda a situação política, econômica, e essas questões vão ficando, às vezes, de lado ou são alteradas, né? Vocês mesmos sabem ali que, por exemplo, um dos protocolos ali de relação a clima, né, o protocolo de Paris lá, a reunião de Paris, alguns países não são mais signatários, não cumpriram um acordo, não querem fazer parte, então a questão política está sempre envolvida nisso. E vale também para os objetivos de desenvolvimento. E aí, na segunda questão, eu basicamente perguntei, né, se a pessoa fosse gestora, né, ela tivesse a possibilidade de estar priorizando, com base em recursos escassos, quais seriam os objetivos que ela priorizaria. A ampla maioria foi na questão saúde, e eu coloquei essa questão aqui, porque não que ela foge do que é a questão saúde, mas ela traz uma outra perspectiva aqui, que a pessoa colocou assim. Todas as ODS são extremamente importantes. Hoje, como gestora pública, eu priorizaria a ODS 4, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Através da meta 4, construir e melhorar instalações físicas para a educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos. A ODS 8, né, que é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos através da meta 8.3, que é promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiam as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros. Atualmente, vivemos em um mundo em que a educação e a aprendizagem são requisitos para grande parte do mercado de trabalho.
assegurando a educação, a grande parte estará inclusa na ODS 8. Promovendo emprego decente, estaremos assegurando a ODS 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Cada um possui um nível de importância e que estão entrelaçados, tá? Eu achei interessante por quê? Porque aqui a visão de que a educação pode ajudar nas outras questões é um conceito importante, né? As pessoas, os outros alunos trouxeram a meta na questão da educação, desculpa, na questão da saúde também, obviamente, né? Você não consegue ter um cidadão que desenvolva plenamente suas capacidades sem a questão saúde, mas a ideia aqui era justamente esse desafio de escolher uma, né, em relação a todas ali. Acho interessante, né, como nós temos uma perspectiva, por exemplo, relacionada à cultura, que a gente não cita, né, a gente não vê como prioridade. Então, quando tem educação, saúde e emprego, são questões que nós, hoje, a nossa sociedade, elege como as questões prioritárias, tá? Então, por isso que é interessante ver essas respostas de vocês. Mas, de forma geral, foi muito bem elaborado ali pela maioria. 15 alunos fizeram essa atividade, né? Então, tem questões bem interessantes ali, tá? Bom, pessoal, então, a partir daí, para a gente acelerar aqui, deixa eu, já que ninguém fez aqui, vamos ver. Alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? Sobre a atividade, sobre os objetivos, se achou interessante, se nunca tinha visto, se não sabia da existência? Então, professor, eu não sabia, né, da existência disso tudo, né, desse plano todo, e que agora foi aumentado para 2030, não é isso? A gente teve alterações por não cumprimento de metas, né? Isso está sempre em voga e sempre sendo em análise. Tem um lado bom e um lado ruim, né, Marcos? Porque assim, tu pensa, ao mesmo tempo que não foi cumprido, ou seja, os estados não conseguiram, a gente tem uma questão da pandemia aí, mas pelo menos está sendo revisto, né, como um plano, todo plano exige uma revisão, né, então, se ainda se tem uma meta de se atingir, talvez esse seja o lado positivo, para não ficar só no lado negativo. Isso, pelo menos estão tentando, né? Estão tentando fazer alguma coisa. E eu coloquei promover, né? Se no caso eu fosse, seria mais a educação, porque através da educação a gente consegue aprender tudo, né? Todos os âmbitos como que eu posso dizer, assegurar a vida, a educação que é passado sobre o respeito ao próximo, né? A educação para o trabalho em si, o estudo da saúde, então engloba vários setores, né? Essa resposta segunda ali é sua? Eu parecido com a minha, mas não é minha. É minha. É da Maria Eduarda, tá. É. Não foi, eu falei que você foi a única, né, mas agora, aqui minha memória também anda bem boa, né, teve 2 ou 3 que falaram educação e teve mais gente que focou na saúde, mas não é que não é certo ou errado, né, pessoal, a gente estava falando em priorizar, né, em priorizar o que dava para ser priorizado aí. Diga, Maria. Professor, eu achei muito interessante essa atividade porque, as coisas são muito loucas assim, né? Essa semana a minha empresa publicou um comunicado interno, né, que eu não posso passar, mas em apoio à ONU e às ODS 5, 6 e 10. Eu achei muito legal isso, porque é justamente o que a gente está estudando. E para mim foi muito legal, porque eu me aprofundei um pouco mais, né? Conheci mais sobre isso. E logo nessa semana a empresa ainda publica apoio à ONU com essas ODS. Eu achei muito legal. Que legal, Maria. E bom saber também que o que eu estou passando aqui não está fugindo do ambiente empresarial, né? Para depois não falarem assim, porque na escola né, é diferente. A prática é muito diferente da teoria, Sim. né? Essas coisas que a gente tem que ouvir aí. Sim, e também tem muitos tópicos ali que tinham prazo para 2020, né? Isso é muito triste também, porque a gente vê que não foi alcançado, né? Muitas das coisas ali que tinham prazo para ano passado. Essa é uma questão de debate, e quando tu fala da adoção da empresa, por isso, tem o Instituto Federal também adotou, tá? Eu já te passo a palavra, Tassiana. Também adotou. Então, acho que é uma questão assim, nós como indivíduos, quando a gente sabe, através da educação, a existência disso, por que não propor que as nossas empresas, a quais a gente faz parte, adotem essa postura, né? Que não consiga atingir todas, e que algumas não tenham relação com o foco da empresa, mas ali as metas estão tão bem especificadas que eu mesmo posso propor como indivíduo que a minha empresa faça parte disso. O Instituto Federal faz parte.
Então, será que, pô, a minha empresa não pode fazer também? Eu não posso propor, não posso ir atrás, não posso melhorar, né? Acho que é interessante esse ponto também. Diga, Tassiara. Eu só ia comentar que onde eu trabalho também, eles na segunda-feira mandaram um e-mail falando que apoiam a Odds e também explicando, e daí ali tinha o link para acessar. Também achei bem interessante, assim, foi para mim muito satisfatório, inclusive, saber que onde eu trabalho tem alguns objetivos parecidos com o meu, assim, em algumas questões. Não, é bem legal, e é legal, eu fico feliz também em ver que as instituições cada vez mais, né, estão focadas nisso. A gente sabe que é a questão econômica, inclusive, mesmo se você foca só na questão econômica, a questão econômica hoje, ela é voltada para esse sentido, né? Então, essas questões têm que ser abordadas e ninguém no mundo vai comprar produto se não tiver esse selo junto. Então, para os países que estão aí como o nosso, em conflito constante com a realidade, muitas vezes, com alguns problemas, vocês entenderem a importância disso, eu acho que é o mais importante de tudo, né? Se vão propor isso no ambiente de trabalho e ver que isso tem importância, melhor ainda, tá? Beleza, vocês vão ter a chance de falar mais na avaliação, tá? Pessoal, eu vou só, depois podem interrompendo, tá? Se mais alguém quiser comentar, fica à vontade. Eu vou só fazer uma explanação do que a gente viu até agora para a gente relembrar um pouco, tá? Então, lá no começo, no primeiro dia de aula, apresentei para vocês o plano de ensino, teve um roteirinho de aula, a gente viu o que era democracia, quais eram as formas de Estado e formas de governo, os três poderes, né, aquelas questões de escola que às vezes a gente acaba esquecendo, e não só saber o que são os três poderes, mas o papel de cada um. Então, a gente fez essa aulinha, falou um pouco sobre a hierarquia do ordenamento jurídico, né, tendo a Constituição acima, e os demais textos abaixo, numa representação ali de pirâmide. E aí aqui vocês já falaram um pouquinho sobre vocês. E aí foi dando gancho para a segunda aula, que a gente viu mais um pouco sobre ordenamento jurídico, né, com foco na Constituição, porque a gente também não é um curso de direito para ver isso aprofundado, nem tem tempo para isso. Coloquei mais alguns videozinhos ali em questão à leitura de textos relacionados a legislações, né, coloquei uns documentários, quem não viu ainda, porque era muita coisa, pessoal, pelo menos vejam esse da Constituição da Cidadania, que mostra os atores políticos da época, né, os seus partidos, como é que isso tudo foi feito lá em 1987. Deixo as sugestões ali, então a gente passa aqui para falar um pouco de Constituição, e aí na outra aula a gente viu especificamente direitos individuais e coletivos, né, e a Constituição até o artigo 5º. A gente viu o artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, tá? Vimos um pouco ali da questão do que eram cláusulas pétreas, né? Quais são as cláusulas que não devem ser alteradas dentro do texto constitucional, somente com uma Constituição nova. Coloquei uns videozinhos ali explicando, né, a diferença de projeto de lei, medida provisória e proposta de emenda constitucional, que a gente viu um pouco também. Diferença de lei ordinária e lei complementar, para vocês entenderem. E aí teve aquela proposta do podcast lá de cada um pesquisar um ordenamento jurídico e forma de Estado e governo de algum país, né? A gente viu isso aqui. Posteriormente, no dia 4, a gente falou sobre direitos individuais e coletivos, que vão lá do artigo 6º ao artigo 14º, se eu não me engano, né? Que trata do título 2, título 3, título 4 e título 5. A gente conversou sobre isso aqui, e também a gente deixei a atividade do webinar lá, quando a gente viu aquela palestra, né, sobre os determinantes sociais e a saúde como direito. E, por fim, no dia 11, eu coloquei algum material para vocês sobre direitos humanos. A gente fez um debate sobre a Constituição da aula anterior, apresentei o site da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uns videozinhos que explicam, né, a história dos direitos humanos, um videozinho que explica a história da ONU, né, e por que o Brasil abre as assembleias da ONU. Coloquei um pequeno vídeo ali tratando, um áudio, na verdade, né, com a declaração em áudio, para quem quisesse acessar, e teve lá o debate sobre o documentário, a metade eu acho que já tinha assistido e a outra metade não, e o impacto é sempre igual quando a gente assiste um documentário nesse formato, né. E, por fim, na última aula, então, eu propus para vocês conhecerem os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu acho que esse videozinho do IBGE é o mais legal que eu achei, porque cada um aporta um deles, né? Deixei um material ali que colocam as metas, tem material mais recente, se entrar no site lá, né, no próprio DS, no site da ONU, vocês vão achar um material até mais recente, e vocês fizeram uma atividadezinha que foi essa que eu apresentei no comecinho da aula,
tá? Isso a gente vai aí para 5, 6, 7 semanas de aula, então acho que a gente está seguindo um bom caminho, a turma está se puxando, tá, pessoal? Tem turmas que rendem mais que outras, e a de vocês rende. O tema é interessante, né? As pessoas gostam de falar sobre isso também, e muito atual, sempre atual. Então, a partir disso, a gente tem a atividade avaliativa, que eu vou deixar a data de hoje e a data da semana que vem para vocês elaborarem, porque eu quero reflexão, tá? Quero embasamento, não quero respostas simples, né? O que é direitos humanos? Direitos humanos é direito inerente a todos os humanos, tá? Isso aí, qualquer um que jogar no Google consegue fazer, e eu sei que vocês conseguem fazer muito mais do que isso, tá? Então, vou explicar a atividade, e aí qualquer dúvida aqui, vocês podem ir me perguntando, e eu interrompo, explico, até para ajudar aqueles que não estão presentes na hora da elaboração. Beleza? Alguém tem uma dúvida, alguma coisa até agora? Pode falar. Não? Nada? Então tá. Bom, então tá lá já a atividade, né? Eu já postei lá, quem já olhou à tarde, ali tá lá a atividade avaliativa, entrega até o dia 2/6. Então, vocês vão enviar um arquivo em tarefas no Siga. Sem querer, né, eu coloquei a opção de arquivo aquela vez, mas eu acho que para avaliação, como ela é dissertativa, fica melhor, porque daí vocês organizam no documento, né, mandam em Word, mandam em PDF, e aí fica mais organizadinho. Referente à nossa primeira atividade avaliativa, então serão 3 questões que devem abordar em, no mínimo, 15 linhas cada, né, o seu posicionamento sobre os temas vistos até agora. Gente, eu sou uma pessoa extremamente contra esse negócio de pedir linha, eu acho isso muito infantilizado. E sei que aqui a ampla maioria fez ótimos textos, mas a ideia de pedir no mínimo 15 linhas aqui é que saia uma estrutura textual, tá? Para a gente não correr no risco de que não faça uma estrutura textual. Por isso, eu estou dando tempo para fazer isso. Então, a questão é demonstrar o entendimento sobre o tema, não serão considerados copia e cole, né? Tenho visto pouco isso nessa turma, então já é uma vantagem. A resposta pode ser embasada de forma indireta de alguma fonte que deverá ser referenciada, tá? Então, se citar algum autor, alguma parte específica de algum texto, não é o problema você citar, mas tem que referenciar para a contagem ali. Então, uma dica ali eu deixei, né? Um bom texto com introdução, desenvolvimento e conclusão pode ser um caminho interessante. Então, contendo um parágrafo ali de 5 linhas na estrutura para cada parte. Aqui é só uma ideia para ajudar um pouco quem tem ainda um pouco de dificuldade de escrever. Então, tem lá uma introduçãozinha, né, 3, 4 linhas, um desenvolvimento ali, 6, 7, 8 linhas, e mais a conclusão. É mínimo, tá, pessoal? Vou ter muita vontade de ler textos mais embasados, não se acanhem, tá? Podem escrever mais. Bom, então são 3 tópicos, né, que são os tópicos que a gente viu até agora, para que a gente possa dar andamento depois disso ao nosso próximo conteúdo. Então, vocês vão dissertar sobre o quê? A questão 1, Estado, democracia e poderes, que é o que a gente viu no começo. A questão 2, vocês vão dissertar sobre Constituição, papel da Constituição, princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais, que foi o que a gente viu na segunda parte da nossa unidade até agora. E a questão número 3, vocês vão dissertar sobre direitos humanos, papel das Nações Unidas, Declaração Universal dos Direitos Humanos e os objetivos para o desenvolvimento sustentável. O que é de referência, pessoal? É esse tema, tá? Dentro disso, cada um escolhe o que achar mais interessante. Na questão 3 eu quero falar sobre os objetivos para o desenvolvimento sustentável. Eu vi um documentário extra lá sobre o papel das Nações Unidas. Então, vocês têm essa liberdade aqui de estarem escrevendo sobre o que vocês acharem melhor. Óbvio, dentro da temática, tá? Por isso, até deixei umas questões aqui como um guia, tá? Até coloquei lá embaixo, ó, quem for ler o documento vai ver, ó, que tem umas questões como guia. Por exemplo, o que é um Estado democrático de direito? A pessoa pode abordar isso. Quais são os poderes da República, né? Colocar isso dentro do texto. Diferenciar Estado e governo também é uma questão que vocês podem estar abordando. Não precisa responder essas questões, isso aqui é só uma diretriz, é só uma ideia do que vocês podem colocar dentro do texto de vocês. O texto de vocês é sobre Estado, democracia e poderes, da questão número 1. A questão número 2, a mesma coisa, né? Fala aí sobre Constituição, papel da Constituição, princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais. Por quê? Direitos e garantias fundamentais é lá do artigo 5º até o 14º, se eu não me engano, que a gente viu também. Então, vocês podem tirar o que vocês quiserem aqui, ó. Tem aqui uma questão de falar sobre o artigo 1º, né, que fala sobre a parte introdutória, que todo poder emana do povo. O que isso tem a ver com a Constituição, né? Ou o artigo 3º, que descreve os objetivos fundamentais da República.
Ou o artigo 4º, né, que descreve das nossas relações internacionais, que a gente viu isso também. Ou o artigo 5º, que é aquele grande rol de direitos e deveres individuais e coletivos, que a gente focou no debate. Ou o capítulo 2, lá, que trata dos direitos sociais, do artigo 6º até o 11º, né, que tem, por exemplo, ali a relação dos direitos dos trabalhadores rurais e urbanos. É só mais uma questão guia aí, para quem tiver interesse, tá? Não precisa ser nenhum desses, pode ser um ou dois desses comparados, aí é livre, vocês estão livres, o que eu quero é ver a ideia de vocês no papel. E, por fim, a mesma coisa para direitos humanos, né? Direitos humanos, papel das Nações Unidas, Declaração Universal, direitos humanos e objetivos para desenvolvimento sustentável. Tem como guia ali qual que é a importância dos direitos humanos, né? Sem frasezinha clichê, né? A gente já passou agora dessa primeira pergunta. Em qual cenário histórico a Carta dos Direitos Humanos foi proposta? Qual o papel do Brasil nisso? Também é uma questão que pode ser interessante, falar de Oswaldo Aranha, né? Essas questões ali envolvendo isso. O que são as ODS, né, e qual a importância em relação aos direitos humanos, também pode ser abordado. E por que metas e objetivos são caminhos importantes nas ODS? Eu acho que o exemplo foi dado aqui agora, né, quando se tem uma diretriz, até as empresas seguem elas se elas verem que tem sentido aquilo que está sendo proposto, né? Então, não são coisas criadas em vão, são políticas que vão sendo descentralizadas e vão atingindo a população lá na ponta, tá? E aí eu coloquei essas observações. As perguntas propostas para cada questão são sugestões de caminhos que podem ser seguidos na elaboração da avaliação. Não há necessidade de inclusão. São guias para quem busca um contexto introdutório, tá? Então, é só um guia aqui para quem quiser se embasar. Aí está ali escrito, né? É isso, pessoal, reflitam, leiam, estou disponibilizando um amplo prazo de entrega, justamente para que possam se dedicar a essas importantes questões de cidadania, enviar em formato de arquivo para atividade cadastrada no SIGA. Então, tá lá. Eu coloquei 50 megas, tá, pessoal? Como é texto, o arquivo vai caber lá, não vai ter problema, tá? Se não couber, podem me enviar por e-mail, mas não tem por que não caber lá. Bom trabalho a todos e é isso, tá? Essa é a avaliação, tá? A nossa avaliação dissertativa é sempre a primeira, a segunda avaliação já é outro formato e a terceira também. Estou disponível agora para dúvidas. Quem tem dúvidas, quem quer propor alguma coisa diferente, ver se eu acho que vale a pena ou não, qual que é a ideia aí? Olha o silêncio agora. Nada? Meu Deus. Só isso que eu tenho para falar. Ó, olhem só, pessoal, são 3 questões, né? Agora são 7h30, então se a gente for até as 8 horas aqui, tem as 2 horas de hoje, mais as 4 horas da aula que vem, tá? Com certeza, em 6 horas, vocês produzem muito mais do que está ali. Então, não é a questão do tempo, mas é a questão do treino, né? De concatenar ideias, sentar, escrever. É um treino, tá? É um treino até para a vida de vocês, vocês vão me agradecer mais na frente por isso também. Agora não vão agradecer, agora sentem raiva, mas mais na frente vão agradecer. Eu não sinto raiva, eu adoro esses textos. A maioria sente raiva. Ô, Luciane, tu não vai dizer que sente raiva, né? Tu escreve bem pra caramba e tu é outra que tem que dizer que gosta também. Não, eu gosto. Mas, assim, é um momento de inspiração. Nem sempre vem inspiração. Eu também mas tenho esse isso. tema Tá? é legal. Eu também tenho isso, tá? Por exemplo, pode ser que eu saia aqui agora, eu não vou conseguir fazer nada e numa madrugada eu acordo e vou fazer. Por isso que eu estou dando bastante tempo, tá? Pessoal, eu estou montando um site em relação ao IFSC ali do Google, e aí eu quero pegar essas atividades e começar a postar lá, sabe? Valorizar o trabalho de vocês, até para vocês, futuramente, depois, puderem comprovar em ambiente público que vocês já fizeram texto jornalístico para algum site e tudo mais. É o site do professor e vocês vão ter essa validação pública. Então, eu estou montando ainda, não sei se eu vou conseguir até finalizar esse semestre, mas aí, a partir do próximo, sempre que tiver um material interessante, eu vou publicar lá no site. E vai ficar um negócio legal também. Suzana, pode falar? Por que eu? Não, é porque tu abriu o áudio, eu achei que tu queria falar. Não, eu até ia dizer que eu tô com a Luciane também, que também gosto muito, mas é questão de inspiração, é dia. Tem dia que não sai nada, mas tem um prazo grande aí, acho que vai dar para... É dia 2, né? São 7 dias. Um momento. Façam metas, né, pessoal? Pega um dia para fazer um, outro dia para fazer outro dia para fazer outro. São as 3 respostas ali.
E, na verdade, assim, ó, se você for pegar aquelas questões que você já escreveram, só de uma lá, vocês já fizeram mais do que isso. Então, não vai ser tão difícil quanto parece, tá? Vocês já escreveram muito mais do que isso até agora. Tranquilo? Pessoal, não, vou fazer um outro aviso aqui em relação a alguns alunos, acho que o pessoal desse sentido nem está aqui, mas assim, ó, teve pessoas que não estão fazendo as atividades participativas, tá? Pessoal, não vou aliviar, não é questão de aliviar, na verdade, é questão de respeito, né? Com os colegas também que estão fazendo, com a instituição, tem gente lá que está só vermelho lá, não fez nenhuma atividade participativa, desde o primeiro dia de aula eu estou avisando, atividade participativa conta como presença, as faltas estão lá, não serão aprovados com menos de 75%, tá? Por quê? Porque vai repetir com o professor de novo e vai participar da aula de novo, até aprender. Não vou assinar diploma de quem não participa das aulas. Semestre passado deixei, porque estava aprendendo também como trabalhar online, e hoje estou dando a chance de todo mundo aí, quem tiver algum problema de saúde, eu entendo tudo isso, mas tem que me procurar, mandar e-mail. Não manda e-mail, não procura, não faz as atividades, não será aprovado, tá? Não é questão de ameaça, é questão de... Se inscreveu para a disciplina, tem que participar. Simples, objetivo e óbvio, né? E aí, que mais? Alguém quer propor alguma coisa? Não? Posso encerrar aqui para começarem os trabalhos? Então é isso, gente. Luciane, Júlia... A Júlia que está aqui é a Júlia N. Júlia N. França, é isso? Acho que é, né? Tem a Júlia também lá que escreve muito. Marcos, a Dilson, a Maria, a Jade, não lembro do texto dela. E a Suzana, a Edlin e a Tassiara. Então tá, gente. Ô, professor, só me tira uma dúvida. Diga. É um texto para cada questão, né? Isso. Ah, tá, beleza. São 3 questões, pessoal. Tá lá, ó. Cada questão vale 33%, tá? Para fechar o 100. Então, são 3 questões, ó. Questão número 1, Estado, Democracia e Poderes. Vocês vão falar sobre isso. Questão número 2, vamos falar sobre Constituição, papel da Constituição, princípios fundamentais dos direitos e garantias fundamentais. E a questão número 3, vamos falar sobre direitos humanos, papel das Nações Unidas, Declaração Universal dos Direitos Humanos, e os direitos humanos e os objetivos para o desenvolvimento sustentável. Escolhe um tópico ou quiser abranger um pouco de tudo, é livre, tá? E as questões aqui abaixo, na verdade, são só guias, para que vocês possam estar escolhendo algum tema específico, tá? Todo mundo entendeu isso? Acho que isso é importante, né? São 3 questões. 3 textos, então, no caso, né? 3 textos, no caso, né? 3 respostas, né? Textos, porque eu estou falando ali 15 linhas, mas são 3 respostas como vocês já fizeram antes, tá? É só para, Marcos, é só para quem é aquela pessoa que escreve em meia linha, sabe? Que às vezes Não, é que eu já pensei, eu tava quebrando a cabeça aqui, como que eu vou juntar uma com a outra para formar um texto só? Não, tá, eu acho que vamos deixar isso bem claro, então até que pode ser dúvida de outras pessoas. São 3 questões, né? Uma resposta para cada questão, tá aqui, ó. Tá? Uma questão, questão 2 e questão 3. Se vocês não leram o documento, ainda leiam ele que vai facilitar mais ainda, tá? Deixei bem explicativo, eu sempre escrevo bem assim para não deixar dúvida, tá? Então, são 3 questões, um texto para cada questão. Fechou? Mais alguma dúvida? Quem tiver, pergunta, pessoal. Você já pode estar respondendo para os demais também. Não? Então tá, gente, é isso. Desejo aí uma boa noite, uma boa semana a todos. Conversem mais entre vocês, tá, pessoal? Eu queria deixar um recadinho, assim, tem pessoas, às vezes, da turma que está passando por algum problema até relacionado à Covid, né, com perda de pessoas importantes, aí, às vezes, deem uma conversada entre vocês aí para ver se está todo mundo bem, se não tem ninguém passando por alguma dificuldade, porque, às vezes, os alunos me procuram e não querem expor a situação, então, às vezes, uma conversa amiga e alguém perguntando como é que tá, pode estar dando uma ajuda, tá? Não só para a questão da Covid, né, para outras questões também, mas façam esse apoio entre vocês, porque eu tenho certeza que se fosse na sala de aula, pelo menos com aquela pessoa que eu me identificasse, eu estaria apoiando, né, apesar que nas turmas sempre se criam grupos, né, a gente acaba tendo ali uma relação mais próxima, então sempre que possível perguntem, para que as pessoas perguntem para vocês também. Tá bom? Fechou? Boa noite e vamos lá, né, vamos em frente, vamos seguindo. Boa noite.